Josué capítulo 5, vamos ler a partir do versículo 13. Ali, Josué, ele havia atravessado o Jordão com o povo de Israel, e ele se dirigiu até perto de Jericó ali, para poder analisar o que havia pela frente. E quando ele estava ali naquele local, naquele momento sozinho, aconteceu o seguinte: e sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua. Chegou-se a ele e disse-lhe: és tu um dos nossos ou dos nossos inimigos? Disse ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou. E disse-lhe: o que diz o meu senhor a seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça o sapato dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Vamos continuar agora no capítulo 6. Esse anjo, esse homem que falou com Josué, ele veio transmitir ali o que Josué deveria fazer, qual que era o plano de Deus para Josué, como Josué deveria agir a partir daquele momento que ele estava diante de Jericó, com uma multidão de homens, mulheres, crianças, e ele olha e fala: como eu vou vencer? Como eu vou transpor essa barreira? Como eu vou passar por cima dessa muralha? Como que eu tenho que fazer? E Deus orientou ele da forma que ele deveria fazer. Vamos ler Josué capítulo 6. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Olha o temor que os homens de Jericó estavam do povo de Israel, ao ponto que a cidade ficou lacrada. Os homens e as mulheres dentro dos muros, por detrás das muralhas. O portão não poderia abrir, ninguém poderia sair, ninguém poderia entrar, por causa que eles tinham medo que o povo de Israel invadisse a cidade pelo meio natural, que é a porta, que é o portão. Mas eles mal sabiam que a estratégia de Deus é totalmente diferente da do homem. Eles esperavam que o povo derrubasse aquele portão, entrasse, invadisse a terra, mas Deus estava fazendo uma estratégia, porque para cada batalha Deus usa uma estratégia diferente. E assim é na nossa vida. Às vezes nós temos batalha que nós temos que dobrar o nosso joelho em terra e falar com Deus. Às vezes nós temos batalha na nossa vida que nós temos que fazer um jejum. Às vezes nós temos uma batalha que nós temos que pôr cinza na cabeça e fazer algo diferente. São as estratégias de Deus. Então Deus, Ele foi dessa maneira. Contra os amalequitas foi na espada. Agora, para enfrentar Jericó, Deus falou assim: aguarda que eu tenho uma nova estratégia para o povo, para o meu povo, e vós vão ver o sobrenatural acontecer, sem vós nem menos almejada por onde que eu vou. E começa ali, versículo 2: então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na sua mão, na tua mão, a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente
de si. Deus traçou um plano para Josué. Falou: Josué, coloque em prática dessa maneira. E pensa aquela multidão agora, analisando uma muralha, que eu até peguei aqui o tamanho dela, um muro 10 metros de altura, 6 de largura, quase 40 mil metros quadrados. Estava diante do povo de Israel. Pensa, 10 metros de altura é mais alto que esse templo. Esse templo tem 6 metros de altura. Tem mais 4 metros para cima. 6 metros de largura, metade desse templo de largura. O templo tem 12. Da metade para cá era a largura do muro de Jericó. O templo tem 12 metros. Imagina a metade aqui, onde eu estou, para cá. A largura, com 10 metros de altura. Tanto que a cidade tinha um nome, que a cidade era intransponível. As muralhas eram intransponíveis. Nada poderia passar por cima daquela muralha. Mas ali estava o Deus dando toda a direção para Josué. Josué, faz assim, rodeia um dia. Vá lá, todo o povo, rodeando um dia. E a cidade fechada. Ninguém entrava, ninguém saía. Não entrava comerciante, não entrava alimento, não saía nada, porque estava tudo bloqueado. Roda uma vez. Vai lá agora, espera um pouco. E o sacerdote tocando a buzina, e todo o povo marchando em silêncio. Pensa, meu irmão, a agonia dos homens e das mulheres, sem poder falar nada. Não sei quanto tempo durou aquela volta. Passa um dia, volta, agora vamos de novo. Mais um dia, mais outro dia. Quando chegou no 6º dia, Josué diz assim: agora vós vão rodear 7 vezes num dia só. Para que isso? Para que isso? Para que eu vou rodear 7? Vamos fazer a vontade de Deus? Às vezes nós queremos questionar o que Deus quer fazer. Nós queremos questionar a vontade de Deus. Nós queremos impor as nossas condições. Quem sabe se Josué fosse falar com os comandantes, com os generais ali da época do exército deles, eles iam dar outra ideia para ele. Não faz assim não, Josué. Faz assim, vamos entrar com flecha, com arco, derrubar aquele muro, derrubar aquela porta e vamos invadir a cidade e deixar a muralha lá. Mas Deus não fez assim. E quando vai o 7º dia, 7 voltas, o sacerdote tocando as buzinas, e Josué diz assim: ó, com o meu sinal eu vou falar para vós gritar, e vós vão ver o que vai acontecer. Então chamou Josué, filho de Num, os sacerdotes, e disse-lhes: levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. E assim foi como Josué dissera ao povo. E os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifre de carneiro, diante do Senhor passaram e tocaram as buzinas, e a arca do concerto do Senhor os seguia. E os armados iam adiante dos sacerdotes, que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. Os irmãos imaginem como que estava a população dentro de Jericó, do outro lado da muralha. Eles não sabiam o que estava acontecendo lá fora. Eles só ouviam aqueles barulhos. Que é aquilo ali? Ó, tem uns homens ali com uma coisa, uma arca. Os outros homens vestidos de branco, tocando buzina. Não sei o que é isso. Vai, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes. E o dia vai passando. E diz assim a palavra do Senhor. Versículo 10. Porém, ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritareis, nem farei ouvir a vossa voz,
nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia que vos digo: gritai, então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, rodeando-se uma vez, e vieram ao arraial e passaram a noite. Depois Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes que levavam a buzina de chifre de carneiro diante da arca do Senhor, iam andando e tocavam as buzinas, e os armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor, e os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas. Assim rodearam outra vez a cidade no segundo dia, e tornaram para o arraial, e assim fizeram por 6 dias. E sucedeu que ao 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. O povo marchando ali 7 vezes, tudo calado, esperando a ordem do responsável, do líder da época, Josué. E chega o momento que o povo, quem sabe eles passam olhando para aquela muralha no coração, porque não podia comentar: como vamos derrubar essa muralha? Como que vai cair isso? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Como que vai ser isso? Eu não sei. Aí chega a hora do povo dar o brado. Os sacerdotes tocam a trombeta 7 vezes. E agora Josué dá o brado: gritai. Pode gritar agora, que agora é a hora do sobrenatural de Deus acontecer. Diz a palavra do Senhor: porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta, repita comigo: a prostituta, repita, Raabe viverá. Uma mulher improvável, uma mulher que era menosprezada, que vivia nas tabernas na época, vivia não sei aonde, se vendendo, fazendo coisas que não era do agrado de Deus. Mas ela fez uma ação, e através dessa ação, que foi esconder os enviados de Deus, ela recebeu a bênção. Ela e toda a família dela foram abençoadas por Deus. Ela estava ali na casa dela esperando acontecer. E os irmãos imaginam, eu não sei qual era a posição da casa dela, mas pensa aquela mulher, quando começou a ouvir os toques da trombeta e o brado daquele povo, quando o povo de Israel começa a gritar, quem sabe o coração dela começa a palpitar, e ela imagina: será que vão vir me buscar mesmo? Será que eles vão cumprir com a palavra deles mesmo? Será? E a família, às vezes, quem sabe, alguns querendo sair, e ela: não, fica aqui, porque nós aqui dentro nós temos salvação. Hoje também, nos dias de hoje, nós aqui dentro, se estivermos ligados na videira verdadeira, que é Cristo Jesus, haverá salvação para ti e para a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Raabe estava ali, e a ordem de Josué era: salva Raabe, ela não vai morrer, ninguém da família dela vai morrer. E diz a palavra do Senhor: tão somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema, tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel, e o turbeis.
Porém, toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Agora, versículo 20: gritou, pois, o povo, tocando o sacerdote as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo. E o muro caiu abaixo, 6 metros de largura por 10 metros de altura. Começou a cair através do grito do povo de Israel. Não precisou de granada, não precisou de nada. Somente com o grito do povo de Israel, aquelas muralhas caíram abaixo e o povo entrou na cidade. Qual que é a muralha que está na sua frente? Qual que é a largura dela? Qual que é o tamanho dela? O Deus que tu serve, Ele é o Deus do impossível, e não tem muralha que vai ficar diante de ti, se tu confiar e entregar nas mãos do Senhor. Confia nele. Nós estivemos lá, quando nós fomos em Israel, tinha só uma marquinha, só uma marca, mais nada do que foi a muralha de Jericó. Não tinha mais nada, não sobrou nada, não precisou de... Não. Hoje, se for mexer nessa muralha que tem aqui de concreto armado, irmão Paulo, se tiver que derrubar ela, irmão, quem lembra quando foi feita essa muralha aqui, né? Um por um, são 2 muralhas, uma do lado da outra. A pessoa precisa derrubar isso aqui, tem que chamar uma empresa, nem martelete vai dar conta. Ali foi 6 metros, meu irmão. Eu fico imaginando aquele povo ali. Versículo 21: e tudo quanto há na cidade havia, destruíram totalmente ao fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, até o boi, o gado, o miúdo e o jumento. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá, com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. E eles entraram, os mancebos espias, e tiraram a Raabe, a seu pai, e a sua mãe e seus irmãos, e tudo quanto tinham. Tiraram também todas as famílias, todas as suas famílias, e puseram-nas fora do arraial de Israel. Porém a cidade, tudo quanto nela havia, queimaram-se no fogo. Tão somente a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à sua família. Josué cumpriu com que Deus, com que ele havia falado, com que havia jurado àquela mulher. Mas nós temos lições que nós podemos aprender nesse versículo, nesse capítulo. Temos coisas que nós podemos aprender, e uma delas eu vou ler aqui para os irmãos. Diz assim: Deus sabe que é difícil. Deus sabe que é difícil, mas Ele quer te ver tentando. Deus sabe que é difícil, mas Ele quer te ver tentando. Nós podemos desanimar o primeiro obstáculo? É difícil, mas Ele quer te ver tentando. Irmão Davi, Ele quer te ver tentando, irmão Valci. Ele quer te ver tentando, irmão Davi Raposo, irmão Pedro, irmão Carlos Eduardo. Diz assim: Deus ordenou ao seu povo que durante 6 dias desse uma volta por dia, rodeando a cidade. E no 7º dia e último, Deus disse ao povo que deveria rodear a cidade 7 vezes. Pensa, é difícil, mas nós temos que continuar. Agora, todo o povo caminhando quilômetros para cumprir o que Deus tinha ordenado. Uma tarefa nada fácil para aquela época. Hoje para mim também tem situações, tem momentos que é difícil a caminhada. É difícil certos momentos para nós. O corpo cansa,
a mente cansa, mas nós jamais podemos parar de acreditar que Deus é o Deus do impossível. Deus sabe que é difícil, mas Ele só quer te ver tentando fazer a vontade dEle para a sua vida. Ele quer te ver tentando fazer a vontade dEle. Ele quer te ver tentando. Não pare, não desista. Vá rodeando a muralha. Deus está contemplando o seu esforço, sua perseverança, sua indesistência. A caminhada não é fácil para ninguém, mas Deus se alegra ao te ver tentando, ao invés de desistir. Deus se alegra te ver tentando. Eu caí hoje, levanta. Eu não tenho mais jeito, levanta. Eu não vou mais, vem. Eu não vou mais para o tempo, vem sim. Meu caso é difícil, não. Deus quer te ver tentando, Ele quer te ver prosperando, Ele quer te ver avançando. Por mais que nós somos pecadores, Deus está vendo que nós estamos tentando e não vamos parar, em nome do Senhor Jesus. Em nome dEle. Não coloque obstáculo na frente, não. Não, meu Deus, para quê? Eu vou lá de novo. Eu tenho que ir lá. Vou lá falar com o Paulo Rocha de novo. Vai. Vem falar com ele de novo. Eu tenho que falar com o pastor de novo. Vem falar com ele de novo. O importante é a irmã não ficar no caminho, o irmão não ficar no caminho. Porque é mais fácil desistir do que eu querer continuar tentando. É mais fácil desistir. Parar de vez logo. Não quero saber de mais nada não, depois. Mas Deus está te vendo e Ele quer que tu persevere, Ele quer que tu avance. Essa é uma das lições que Josué não desistiu. Ele estava no momento de dificuldade, ele estava no momento que ele tinha perdido um líder que era Moisés. Mas ele falou assim: eu não vou, Deus me mandou, eu vou em frente agora. Moisés já foi, Moisés já morreu. Ninguém achou o corpo dele, agora quem tem que ir sou eu. Tem uma multidão me esperando, tem uma multidão que está se espelhando em mim. Pensa se ele desistisse também do caminho. Josué, ele estava ali esperando em Deus, ao ponto que ele chegou na frente de Jericó, saiu do acampamento de Gilgal e foi lá. Está escrito que ele foi lá no alto de Jericó e ficou olhando. Meu Deus, o que eu vou fazer? Aí chega o anjo do Senhor, o enviado de Deus, e fala: Josué, não se preocupe, tu vai fazer assim, 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 assim. Acabou o problema dele. E a queda da muralha foi forte. Segunda lição que nós podemos aprender: o grito fica para o final. Como que é isso, irmão? O grito nosso vai ser no final. Por quê? O silêncio movimenta as coisas. O silêncio movimenta as coisas. O silêncio também é movimento. O silêncio, além de ser a melhor resposta, também responde até aquilo que não foi perguntado. O silêncio é sinal de sabedoria. O silêncio é sinal de sabedoria. Quem almeja, precisa derrubar muralhas, não pode abrir mão da arma poderosa do silêncio na batalha. Não sai por aí contando a sua estratégia, não. Não saia, não. Não saia por aí contando a sua vida, não. O que Deus está fazendo por você, as bênçãos que Deus está te dando. Porque tem pessoas que olham e começa a querer colocar inveja, querer colocar pensamento negativo, querer dizer que dá errado. Tu comprou um carro, agradeça a Deus, peça oração para Deus proteger. Comprou uma casa, agradeça a Deus, coloque pessoas dentro da sua casa que quer te ver bem. Comprou algo novo, agradeça a Deus e apresente para aqueles que podem orar, para que Deus abençoe, e não que queiram colocar olho gordo para que tu avance, para que tu não prospere. Deus quer te ver prosperando, Ele quer te ver vivendo o melhor dessa terra.
Não adianta gritar, silencia. Deus está te dando uma casa, Senhor. Rapaz, estou comprando uma casa aí. Estou no financiamento. Estou fazendo isso, fazendo aquilo. Que casa que é? Rapaz, aquela casa da Rua Esplanada. Ela é bonita, rapaz, uma bonitona que tem ali. É. A pessoa passa na frente da casa. Aquele irmão vai comprar essa casa? Quem é ele? Não vai comprar não. Vai dar errado. Rapaz, estou querendo comprar um carro. Quê? Estou querendo comprar um Dodge Hatch, não sei o que. Ih, rapaz, vai ser o carro mais bonito que o meu? Não pode não. Que ele compre 10 carros mais bonitos que o seu. Que ele tenha uma casa melhor do que a sua. E que tu também prossiga para conseguir outra melhor também. É isso que nós temos que pensar. O silêncio não sai contando a estratégia, o seu sonho ou projeto de Deus, que Deus deu para todo mundo. Quando as muralhas caírem, todos verão e ouvirão a respeito do que Deus fez em sua vida. Em Provérbios está escrito: há tempo de falar e há tempo de calar. Então, se é o tempo de falar, quando tu conquistar a bênção, agradeça a Deus e grite alto, porque aquele que tiver com imagem negativa de tu, já aconteceu já, agora eu estou abençoado por Deus. É isso que Deus quer. É uma lição que nós podemos aprender. O povo ali tudo em silêncio, que se eles falassem, às vezes a estratégia poderia chegar no rei de Jericó, e o rei ficar sabendo antes. Como Deus é sábio, Ele mandou todo o povo ficar calado, quieta. Eu não vou falar para o povo que eu vou gritar não, que é para gritar não. No último dia Josué falou: não faça alarde, deixe para dar o brado no final. Deixe para dar o brado no final. Tudo que tu for fazer, deixe para dar o brado no final. Não se empolgue antes do momento. Porque, irmãos, nós podemos confiar em Jesus. Só nele. Só nele. Às vezes a gente vê coisas que está perto de acontecer, não acontece, porque eu me precipitei e falei antes. Eu não poderia ter falado, eu poderia ter esperado acontecer primeiro, para que depois eu contasse a vitória. Terceira lição: não há vitória sem luta. Não há vitória sem luta. No versículo 3 do capítulo 6, eu disse para Josué: junta todos os homens de guerra para rodear a cidade. A vida cristã envolve desafios e conflitos. A nossa vida envolve desafios e conflitos. Todo dia nós temos desafios e temos conflitos. Todo dia. É em nossa casa, é em nosso trabalho, é no amigo, é na faculdade, aonde quer que seja, nós temos desafios e temos também bênçãos para contar. Vou continuar. Nossos inimigos lutam constantemente tentando nos impedir de tomar posse da nossa herança em Jesus Cristo. Tudo que o inimigo puder fazer para te tirar daqui, para te fazer não deixar tu tomar posse daquilo que Deus tem para nós, ele vai fazer. Em todo momento, em toda situação, ele vai querer atrapalhar, para nos derrubar, para nos fazer parar. É o inimigo querendo que nós não pegamos aquilo que é nosso. Diz mais: o mundo luta contra nós, a carne luta contra nós, e o maligno luta contra nós. São três coisas. A carne luta. Como eu falei, vamos ficar em casa hoje. É a luta da carne contra o espírito. Mas isso aqui pode, isso aqui pode. Vamos lá, é a luta da carne contra o espírito. O mundo luta contra nós.
setas do mundo querendo nos atrapalhar, propostas do mundo querendo nos tirar da presença de Deus. Eles lutam, eles querem ver o mal, porque a palavra de Deus diz que Satanás anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas tenha certeza que ao seu lado está o anjo de Deus, te guardando e te protegendo de toda seta maligna. E nada mal vai chegar à tua casa, à tua tenda, à tua família, porque Ele já deu ordem aos anjos para guardarem de todo o mal. Aleluia. Contra esses 3 inimigos não tem como vencer sem lutar, não tem como receber a coroa sem batalhar. Batalhe por ela, batalhe por ela. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus declarou guerra contra o maligno, e na cruz Jesus conquistou a nossa vitória. Lá no Éden, Satanás entrou para querer atrapalhar o projeto de Deus, mas chegou na cruz do Calvário, Jesus derrotou Satanás, derrotou a morte e nos deu a vida e vida eterna. Acabando. Quarta lição: os planos de Deus sempre dão certo. O meu não, mas o de Deus, irmão Davi, sempre dá certo. A estratégia que Deus deu a Josué era incomum, inconcebível para a época, aos olhos de muita gente. Para muitos aquela estratégia não tinha nada a ver com nada. Nos nossos dias de hoje, Deus está usando uma estratégia que aos olhos de muitos não tem nada a ver, que aos olhos de muitos está totalmente fora do conceito daquilo que Deus tem para nós. Mas Deus, Ele usa a estratégia diferente da nossa. Pela minha estratégia, talvez nada disso estaria acontecendo, mas porque o meu pensamento não é igual ao pensamento dele, Ele usa a estratégia dele para derrotar o inimigo e te salvar. A todo aquele que vier e que tiver sede, vai receber de graça da fonte da água da vida. A minha estratégia pode ser errada. Para muito, irmãos, para muito isso é loucura. Para muito esse plano faria sentido se Deus ordenasse o uso de arma, espada, flecha. Mas dar volta, tocar buzina, gritar, tem nada a ver. Derrubar uma mulher de 6 metros de largura, tocar buzina, gritar. Deus quer assim. Faça como Josué, que seguiu a risco o plano de Deus para o povo. Deixe quem quiser duvidar, faça a sua parte. Deixa quem quiser duvidar da estratégia de Deus, faça a sua parte. Minha irmã e meu irmão, se tu fizer a sua parte, tenha certeza que tu fará parte daqueles que vão gritar. E vós vão ver a muralha trincar de alto a baixo, e ela cair, e tu passar por cima, em nome do Senhor Jesus. Quinta, você está lutando em vitória e não pela vitória. Mas como isso, irmão? Tu está lutando em vitória e não pela vitória. Assim como Deus já tinha decretado a vitória de Israel em Josué capítulo 1 versículo 5, nós em Cristo não lutamos pela vitória, mas sim já somos mais do que vencedores em todas as batalhas da vida. Lutamos em vitória. Então toda vez que o irmão estiver numa luta e estiver numa batalha, saiba que o irmão está lutando em vitória e não pela vitória, porque tu já é vitorioso em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Agora eu vou lutar melhor. Eu também, eu não tinha prestado atenção nisso, de eu já ser vitorioso e lutar em vitória. Eu já estou lutando ganhando. Eu não estou ganhando, eu não estou lutando porque eu almejo a vitória, não. Eu já estou lutando sabendo que eu sou vencedor, porque Cristo está comigo.
Então todo aquele que está em Cristo e tem a convicção que Cristo está contigo, tu está lutando já em vitória e não pela vitória. A vitória é sua. A vitória é sua, meu irmão, em nome de Jesus. Nós estamos em uma posição de vitória garantida, irmã Ruth. A nossa vitória é garantida, em nome de Jesus. Mas também, no seu ministério aqui na terra, na cruz, em sua ressurreição, a palavra foi liberada. Mais cedo, mais tarde, as muralhas cairão, porque a vitória já tem dono. Aquela muralha que está na sua frente, ela vai cair, irmã Giovanete, irmã Janete, porque tu já é vitoriosa. A muralha que está na sua frente já caiu em nome de Jesus. Já somos vitoriosos em Cristo, irmão Carlos Eduardo. A muralha que está na sua frente já caiu essa noite mais uma vez, em nome de Jesus. Sexta, o que parece que não vai cair, cai. O que parece que não vai cair, cai. Com um muro de aproximadamente 10 metros de altura, a cidade intransponível de Jericó parece que nunca cairia. E isso serve de exemplo para nós em todas as vezes que estivermos passando por situações que parecem intransponível. Essa muralha que está na sua frente aí não é maior do que o seu Deus, do que o nosso Deus. Aconteça o que acontecer, creia que o seu Deus é maior do que todo o seu problema. Josué estava com um problema terrível, olhando humanamente falando, mas ele confiou no Senhor, e a estratégia de Deus fez com que aquela muralha caísse. Se a irmã confiar no Senhor, se o irmão confiar no Senhor, pode ter certeza que toda muralha, todo mal, todo gigante que vier contra ti, serão derrotados em nome do Senhor Jesus. E mesmo se a muralha não cair, a irmã passa por cima dela, como está escrito no livro de Salmo, capítulo 18, versículo 29. Pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus eu salto muralhas. Com o meu Deus eu salto muralhas. Com o meu Deus eu salto muralhas. Com o teu Deus tu vais saltar muralhas, irmã Dulce. Com o teu Deus, com o teu Deus, com o teu Deus, com o nosso Deus, nós vamos passar por cima de tudo, em nome de Jesus. Não seja você uma muralha. Não seja você também uma muralha. Existe. A muralha era de Jericó e não de Josué. O problema não era de Josué e o povo, era a muralha. A muralha era grande, porém maior ainda que a muralha na nossa vida é a nossa desobediência a Deus. Não seja maior sua muralha, não seja maior o seu gigante. Sansão tinha muita força, capacidade para vencer, mas infelizmente ele foi o seu maior inimigo. O maior problema é quando a muralha se chama Zorobabel. Fala seu nome. O maior problema é quando a muralha se chama Zorobabel. Paulo, todos nós, quando o problema é a muralha é minha, é eu. O maior problema é esse, quando eu sou o problema e não a muralha. A obediência derruba muralhas. E a última, a natureza das armas do crente não é terrena. A natureza das nossas armas não é terrena. Segundo os Coríntios, capítulo 10, versículo 4 diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Nossas muralhas não caem quando lutamos contra as armas da terra, quando lutamos com as armas da terra. De nada adianta lutarmos contra a carne. Você pode até sair vencedor de uma discussão, mas no mundo espiritual, as lutas que vencemos usando as armas da terra são grandes derrotas.
Quando entendemos que as nossas armas são oração, palavra, consagração, nossas muralhas se tornam em poeiras diante dos nossos olhos. As armas da nossa milícia não são carnais. Creia que tu vai vencer. Creia que tu vai ser mais do que vencedora e mais do que vencedor. E se tiver algo na tua frente que esteja impedindo tu de caminhar, fale com Deus, ore a Deus, busque na palavra, que essa muralha vai cair. E se ela não cair, tu vai passar por cima. E do outro lado, tu vai cantar o cântico da vitória, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E que Deus vos abençoe.